Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Drink my wine, free the beast. We're all fighters in the revolution. Fala, viciados em Madonna. Atendendo a pedidos, vamos fazer hoje um programa rapidinho, curtinho, mas bem informativo sobre algo que vocês sempre pedem desde a primeira temporada. Aliás, na primeira temporada nós fizemos um programa todinho sobre esse tema e agora, observando que muitas coisas que iremos comentar aqui ainda não falamos em nenhum programa, vocês sabem que mesmo dentro de temas específicos nós sempre trazemos algumas informações além, né? Sendo assim, vamos trazer alguns fatos para vocês. Se vocês sabem ou não, não sabemos. Mas sabemos que muitos fãs não sabem. Gostaram da brincadeira? Vamos que vamos. O programa de hoje é Curiosidades, parte 2. Madonna influenciando um esporte. Para quem passou a acompanhar os Jogos Olímpicos e ver Raíssa Leal e outros brasileiros voando com seus skates, devem ter reparado que em vários momentos é dito que executaram um Madonna. E sim, pessoal, esse movimento Madonna é por causa de nossa Madonna. Tony Hawk, que é um dos pioneiros e ainda está entre os maiores nomes dentro do esporte, deu o nome para a manobra de frontside de Madonna. E por que ele fez isso? No ano de 84, Hawk estava criando novas manobras e nenhuma pegava. Sendo assim, ele ponderou: o que tem de mais popular hoje em dia? A resposta veio e é Madonna. E assim nomeou sua nova manobra. E o nome, assim como o novo movimento, pegou e pegou muito. Tanto é que até hoje é executada por skatistas mundo afora. E para ter o contraponto da manobra Madonna, ele criou a Madonna Champagne, que era, como nós sabemos, o marido da cantora na época. Champagne, ao contrário de Madonna, era uma manobra de backside. Muito legal isso. Muito massa. Continuando, Madonna inspirou um jogo de terror. Isso mesmo, viciados. Em 2001, o jogo Silent Hill 2 foi lançado e, por causa de sua estética perturbadora, entrou para o hall dos maiores clássicos dos jogos de terror. Ocorre que, em 2019, o diretor de arte do jogo, Masahiro Ito, revelou ao mundo que uma de suas inspirações foi exatamente Madonna no clipe de Nada Realmente Importa. Nosso querido Nothing Really Matters. Toda atmosfera estranha, com movimentação quebrada e noção de não realidade passada no vídeo da cantora, ajudou a compor o visual do jogo. O curioso é que muito gamer achou desnecessária essa revelação. Gente, e foi um fuzuê no Twitter na época, porque eu estava lá e eu vi que, provavelmente por ser uma referência a Madonna, e sabemos que muito é discutido nos últimos anos a respeito da misoginia e machismo dentro do universo dos jogos eletrônicos. Toda a discussão por muitos jogadores acharem ruim protagonistas femininas nos jogos, ignorando o fato de ter várias mulheres que também jogam. Inclusive, eu já joguei muito também. O que dirá ter um jogo influenciado pela figura feminina mais controversa da música dos últimos 40 anos. Por outro lado, temos fãs de Madonna que amam jogos e que amaram saber essa curiosidade. Entre eles, eu quero citar dois aqui, Vicia. Thalita Chacon e Marcelo Vieira, que são gamers de primeira linha e que, quando ficaram sabendo dessa notícia, comemoraram bastante, que eu sei. Eu não sei nada porque eu não jogo. Madonna influenciando o cinema? Como assim? A atriz que ganhou mais framboesa de ouro na história da arte cinematográfica influenciou algo nessa arte? Sim, e influenciou algo grande. John Landau, um dos maiores produtores de cinema de Hollywood, revelou ao The New York Times que Madonna inspirou a cinematografia de nada mais, nada menos que Avatar, também conhecido como um filme de maior bilheteria da história. Sim, gente, o Avatar de James Cameron. É dele mesmo que estamos falando. Landau falou que a forma que Madonna usava o microfone durante seus shows deu a ideia da forma de filmar os atores nas cenas. Segundo palavras do próprio, se Madonna pode pular com o microfone no rosto e fazer uma ótima performance, pensamos, vamos substituir esse microfone por uma câmera de vídeo.
vídeo. Essa câmera ficará com o ator enquanto capturamos a performance. Embora não usemos essa imagem em si, nós a entregamos à empresa de efeitos especiais e eles renderizaram quadro a quadro. Pois é, se a Madonna do cinema não foi aclamada por todos, a Madonna dos palcos serviu para inspirar, onde ela nunca foi maioria. Amamos isso. Eu gostaria de fazer um adendo, gente, sobre Madonna no cinema. E isso que eu vou falar agora surgiu pra mim em 2002, quando eu vi os precogs de Minority Reporter do Spielberg. Pra mim, eles foram inspirados em Madonna no vídeo de Bedtime Story. E eu estou falando exatamente da cena de Madonna deitada, com a câmera pegando por cima. Se vocês repararem, os precogs ficam exatamente da mesma forma, né? Além das cores, a roupa. Mas isso, igual eu tô falando aqui, gente, é minha opinião, tá? Apesar de que quando eu mostrei e comentei pra outras pessoas que não eram fãs de Madonna, eles concordaram que lembrava assim. Então, se é chitismo meu, ou se tem algum fundo de verdade, fica pra vocês responderem isso. Compositor inspirado por Madonna? Vejam bem, essa pessoa é um cantor, compositor, baixista, fundador da banda setentista Minutemen e a oitentista Firehouse. Posteriormente, se tornou baixista do The Stooges. Estamos falando de Mike Watt. Só para vocês saberem mais, o Mike tem trabalhos com Ed Vedder, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, etc. E é considerado um senhor baixista dentro do mundo da música. Então é o seguinte, na época que a banda do Mike, a Firehouse, acabou, ele foi convidado pela banda Sonic Youth, muito conhecida e famosa, para fazer algumas músicas e foi aí que eles resolveram homenagear Madonna gravando um cover de Burn It Up. Na sequência, o Mike lançou um projeto chamado Madonna Bis, que tocava música, obviamente, de Madonna. Acreditando que podia fazer mais com sua admiração pela cantora, ele se juntou ao guitarrista Jim Mascis e os outros membros do Sonic Youth, criando um projeto paralelo chamado Ciccone Youth, chegando a lançar um álbum. The Whitney Album é cheio de referências à cantora, além de ter 2 regravações de Madonna. A já falada Burn It Up e Into the Groove, grafada assim mesmo. O álbum, lançado em 1988, é facilmente achado no YouTube e nas plataformas de streaming. Ele lembra algumas coisas de The Breakfast Club e a pré-Madonna. Curiosamente, num artigo do The Guardian, Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth, diz que Madonna estava completamente conectada à cena do centro da cidade quando os dois eram vizinhos em Nova York. Sabiam disso? Pois é. E ele disse mais, Madonna estava numas bandas no wave das quais ninguém nunca fala, finalizando. Está aí para todos verem e ouvirem. Roqueiros conceituados falando bem de Madonna e sua música, chegando ao ponto de homenageá-la. Tá vendo, gente? Pra quem não gosta, tá aí. Madonna agrada a todos. Não todo mundo, mas até nos nichos tem os que gostam dela. Ela agrada quem tem bom gosto. E agora eu lembrei uma vez que o Axl Rose usou uma camiseta dela. Lembra disso? Oi, é mesmo! Pois é. É mesmo. Sim. Um ator lança uma música por causa de Madonna. Em 1986, Madonna engoliu o mundo quando lançou o álbum True Blue. Se tratando da carreira da cantora, obviamente, uma controvérsia veio junto, mesmo quando não era essa a intenção principal. Papa Don't Preach teve seu vídeo lançado e nele contava a história de um pai solo que cuida de sua filha adolescente que acaba ficando grávida e decide ter o bebê e casar com o seu namorado. Para o papel de pai de Madonna, foi contratado o ator Danny Aiello, ator ítalo-americano que fez Poderoso Chefão 2 e Faça a Coisa Certa, que inclusive ele ganhou o Oscar, entre outros. Em 2013, o ator contou o que rolou na época do vídeo. A princípio, ele disse que não queria fazer o clipe porque se considerava um ator sério e não queria se envolver com videoclipes. Também disse que nem sabia quem era Madonna, mas foi convencido por sua filha, que era fã. Não decidindo qual história é real, porque ele faz umas confusões, enfim. Ele fala também que Champagne que pediu pra ele fazer o clipe porque Madonna queria que ele fosse o pai, ou seja, Madonna que escolheu ele pra ser o pai dela. Então ele aceitou, mas com uma condição, que Madonna conhecesse e tirasse fotos com sua filha Stacey.
Bom, acontece que quando foram gravar, Madonna falou que não iria tirar fotos com a menina naquele momento. A criança ficou triste, passou a odiar Madonna e Danny também ficou chateado. Porém, ele disse que a mágoa da filha passou e ela, hoje em dia já adulta, ainda curte Madonna. Completou dizendo que Madonna foi legal com ele na época, mas também chegou a falar brincando ou não que foi terrível trabalhar com Madonna. Voltamos no tempo para Danny Aiello inventando de fazer uma música e um clipe em resposta a Papa Don't Preach. A música dele, no caso, se chama Papa Wants the Best for You. No português, Papai quer o melhor para você. Fácil de achar no YouTube. O ator disse que O ator disse que discordava da visão de Papa Don't Preach, que o pai, na verdade, era gente boa, queria ser amigo da filha, que se preocupava, que não queria rejeitá-la e xingá-la. Olha, gente, a música é uma merda, o clipe pior ainda, uma cópia barata e descarada do clipe de Papa Don't Preach, inclusive usando uma dublê de Madonna. Vejam e tirem suas conclusões. Gente, como é que ele pode interpretar o pai? Ele interpretou como ator, mas ele interpretar se o cara era boa gente ou não. Isso aí tá na cabeça da Madonna, ela que fez a letra, cacete. Gente, é muito... e é terrível, gente. Sinceridade. Se você se achava um ator sério e nem queria gravar o clipe, Daniela, eu até concordo com você, porque videoclipe na época estava começando, tinha sérios preconceitos, até os próprios músicos, tinha músicos que tinham preconceito com a questão do videoclipe, porque falavam que não era isso que ia vender a música, que a música não era isso, blá, blá, blá. Ah, o Metallica era o James era um que falava, Metallica nunca vai fazer clipe, isso é coisa de babaca, né, com aquele jeito machão, top hétero que ele tinha. E acabou que, quando foi lá em 91, fizeram um clipe para praticamente todas as músicas do Black Album, né? Ele ainda cortou o cabelo. Todo mundo falou que o James tinha enviadado, os roqueiros falavam isso. E tava lá ele fazendo o clipe. E ele tinha falado que nunca vai fazer clipe, isso é coisa de babaca, enfim. Pois é, e no final das contas ele ainda gravou uma música muito da ruim e um clipe. Gente, sério, se vocês quiserem, dá uma pausa agora no podcast, depois voltem, mas vai lá no YouTube e procura. Que tá lá. E tire e vê que a gente não tá mentindo nisso que a gente tá falando com vocês, que nós não estamos sendo xiitas e chatas. Continuando, o presente de Madonna para uma cantora. Para quem não sabe, Guy Ozer e Madonna ouviram You're Now e outras músicas de Alanis Morissette e resolveram a contratar para Maverick, que era a gravadora dos dois juntos com o Freddie Deman. Alanis sempre disse ser grata a Madonna e a Guy Ozer, né, por eles terem dado a chance, né, para lançar o álbum do jeito que ela queria, porque as outras gravadoras que ela tinha levado suas canções a dispensaram, achando que ela era fora do estilo das cantoras da época, além de suas músicas serem muito, escutem essas, agressivas e pessoais. Bem feito, quebrar a cara. O álbum de Alanis, né, Jagged Little Pill, lançado em 1995, foi um sucesso de vendas absurdo, absoluto. Vendeu apenas, na época, 35 milhões de cópias no mundo todo. Vendeu mais, gente, que a própria Madonna na época. Tá? Sendo assim, Madonna deu para sua contratada de presente pelo sucesso do álbum um relógio Cartier Panthère, que valia entre 20 mil a 28 mil dólares na época. Reza a lenda que relógios são os presentes que Madonna mais gosta de dar para amigos, namorados ou quem que ela esteja a fim de agradar. Gente, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de quando a Alanis deu um chilique e a Madonna largou a própria turnê pra ir lá conversar com ela. Lembra disso? Sim, foi na época. Foi quando? Foi em 2001? Foi 2001. Foi na época da Drowner. E que ela tava divulgando... Era o Supposed Former, não é? Supposed Former Infatuation Junkie. Isso. É porque foi a Alanis, assim, é muito... O segundo álbum dela caiu muito à venda, assim, em comparado. Ela não foi uma crescente, né? Não, mas ela vendeu Jagged Little Pill, aquele álbum não tem uma música ruim, ele é muito foda. Não, mas nem o Supposed, mas é também porque o Supposed, ele era muito diferente do Jagged Little Pill. Eu acho que o público tava naquela expectativa de que o álbum seguiria aquela fórmula. Eu amo. E não seguiu. Eu amo Soul Pure. E eu também I amo. love when you dance, when you feel the trance. Gente, eu adoro. Amo. E eu lembro dessa história que Madonna foi lá conversar com ela, que Madonna falou pra ela não se preocupar, que o álbum dela realmente era mais experimental,
álbum, uma coisa assim que Madonna falou, chegou a falar numa entrevista, mas não com ar de crítica, não foi isso. Tanto é que, igual, Madonna deixava ela lançar do jeito que ela queria na Sim. época. Depois teve alguma coisa em relação ao catálogo, mas eu não sei se teve influência da Warner quando a Maverick acabou, o que rolou. Teve um trem entre as duas, mas, enfim. A Maverick Alanis... acabou ou ela ficou só pro Guy Ozzary? Eu acho que ela ficou pro Guy Ozzary, não foi? Não, ela acabou. Ela acabou? Acabou. Tá. Mas teve algum álbum depois que saiu com o selo de Maverick, da Madonna. Então, você ficou com o lembra? Guy Ozzary por um tempo. Ela saiu e ficou com ele por um tempo. Aqui, Extinção, 2009. Ficou E com era ele. engraçado que a Maverick, ela tinha essa coisa de muitos cantores indie. Eles pegavam muitos cantores indies ou então Prod. lançavam Eu lembro do Prod. projetos de cantores que eram de outros países, que eles lançavam nos Estados Unidos. A Maverick era meio que uma porta de entrada. Uai. O próprio Guy Ritchie, como nós já falamos mesmo, procurou Madonna, quando conheceu ela, para lançar a trilha sonora lá do filme dele lá, né? Espertalhão. Bom, irmã e irmão se influenciando no amor e no ódio. Vocês sabem, nós fizemos um programa inteiro só sobre o meu Christoph Sticcone, que Deus o tenha, nessa temporada no episódio 23. Mas teve algo que ele fez que não falamos lá e falaremos agora. Chris, que mostrou em primeira mão a diretora Mary Lambert para Madonna, no seu início de carreira. Gente, ele viu um vídeo, um videoclipe que a Mary tinha feito e mostrou para Madonna, e foi assim que ela dirigiu o primeiro clipe de Madonna, com um bom orçamento da gravadora, e este vídeo veio indiretamente através de Christopher sempre escolhendo. Ó, a Mary Lambert fez Material Girl, ela fez Burning Up, Like a Prayer. Não, Borderline. Ah, tá. O primeiro foi Borderline. Primeiro Borderline, depois foi Like a Virgin, Material Girl. Like a Virgin, Material Girl e Like a Prayer. La Isla Bonita. Meu, ela fez só clipão. Só. Cacete. E depois, Madonna nunca mais chamou uma mulher. Mas eu acho que é porque ela foi pro cinema, né? Mas mesmo assim, ué. Não, eu acho que ela foi alçar voos maiores. Não, mas ela já tava no cinema nos anos 80. Mas aí ela foi fazer filmão. Cemitério Maldito é dela, não é? Sim, inclusive o filme de terror que eu mais vi na minha infância foi Cemitério Maldito. Isso podem perguntar pros meus pais. Quer dizer, pro meu pai, né? Porque minha mãe não tem como, mas pro meu pai, pode perguntar pra ele, ele vai... tô até vendo ela aqui, Mary Lambert. Eu gosto muito dela. Bom, já Martin, o irmão que teve um caso com Nicky Harris durante a Blonde Ambition, gente, é assim, se vocês colocarem um áudio da voz do Martin e da voz do Christoph, parece a mesma pessoa falando. Parece a mesma pessoa. Impressionante. Impressionante mesmo, O aquela timbre voz de grave. Dos dois é igualzinho. Dá até pra passar o trote na Madonna falando que o espírito do Que horror. Christoph, que veio ajustar a conta, ela merece. Ensaio Que horror. pré-velório, entre aspas. Bom, vamos continuar. Além de problemas sérios com bebida e prisões, ele quis ser cantor. O Martin, tá, gente? Tô falando do Martin. E lançou um álbum independente em 1994, sem apoio da irmã famosa, que estava brigada com ele, com o nome de MC Ticone. O álbum se chama Judgment Day, Dia do Julgamento, e é do gênero hip hop, rap. Na capa, Martin aparece em 3 fotos dentro de uma cela de delegacia. A mesma voz grave que ele fala é a voz que ele canta, entre aspas, né, gente? Porque ele não canta, ele mais declama. Gente, pelo amor de Deus, procurem MC Ticone no YouTube. Tem tudo, Procurem tá esse lá. álbum, tem tudo. Gente, vocês precisam escutar esse álbum. Gente, ele traz letras de conselhos amorosos, críticas à irmã e uma série de coisas sem sentido, mas tinha sentido pra ele. Vocês podem ouvi-lo no YouTube e preparem-se pra rir muito. Gente, assim, a Madonna no mínimo tinha que ter barrado o cara pra ele não lançar isso, porque ele usa o nome de MC Ticone e isso, de qualquer forma, né, chegar nela. Pô, é irmão dela. Não, e foi um flop faraônico, gente, esse negócio assim. E foi muito engraçado que tava eu e a Vici um dia, a gente tava conversando um dia à noite, e ela que me lembrou desse negócio, que eu também tinha apagado da memória. Você lembra do álbum do Martin? Ô, gente. A gente tava começou... falando, inclusive, de curiosidades. Daí eu falei, isso. Você lembra do álbum do Martin? Ela, álbum do Martin, sim, o MC Ticone. Aí ela foi procurar no YouTube pra escutar. Gente, e não parava meu de Deus, rir. gente. Não tem como. Gente, se vocês quiserem rir, escutem esse álbum, tá? Eu, no lugar de vocês, baixaria o álbum, gente. Baixa o álbum. Vamos lá. Gente, e depois disso tudo, finalizando, quem também tentou uma carreira de cantor,
mas nesse caso com o apoio da irmã, foi Mário, o irmão caçula de Madonna. Ele mudou de Malicuia para Los Angeles no final dos anos 80, junto com um amigo que era baterista. Chegou a conseguir um contrato de demonstração com a gigante Warner, gravadora indireta da Madonna, que todos sabemos era contratada da Sire, que fazia parte do conglomerado Warner, blá blá blá, né? Mas nada deu certo. Chegaram a falar de problemas com o estilo musical apresentado e o que a gravadora almejava. Mário, no final das contas, voltou para Michigan e enterrou o sonho de ser cantor. Será que ele tem a voz grave também, Vicia? Oh. Não, se bem que ele é filho da Jo, né? Então os genes não... Mas Os deixa eu te genes perguntar, esse álbum do do Mário Tony. foi depois do Martin? Não, foi antes, porque foi nos anos 80 que ele tentou, né? O Eu Não, imagino o Mário, o caçula, foi primeiro. Isso, ele tentou primeiro, entendeu? Mas ele não conseguiu, né, por conta dessas divergências com a gravadora do estilo musical. Eu desconfio que foi um pouco depois da Who's That Girl Tour, né, que a gente falou que o Mário trabalhou nela, né, e eu acho que ele recebeu esse apoio de Madonna na época e achou que era legal, né, você é estrela! Bom, pessoal, Agora essas eu tô foram com as Marco na curiosidades. Essas foram as curiosidades, parte 2 do nosso podcast. Caso saibam algum detalhe que deixamos passar dos temas apresentados, nos fale nos comentários do Spotify, YouTube, Twitter ou Instagram. Vocês sabem as nossas redes. Quando ouvirem e verem os vídeos, músicas ou álbuns citados aqui, comentem também. No mais, é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau! Gonna dress you up in my love. Você acabou de ouvir. O Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau!